A gente às vezes tem que fazer tipo radialista, já viu? O pessoal fala, ó, fulano tá mandando um abraço, não sei o que. Aqui também tem disso, né? Então vamos lá, gente. Boa noite, Karina. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, né, o nosso slide e vamos seguir da onde a gente parou semana passada. Semana passada a gente falou sobre a indústria e a gente falou sobre o comércio. E aí eu falei que hoje a gente ia começar a falar sobre a prestação de serviços, né? Então vamos entender um pouquinho como funciona essa coisa da prestação de serviço. Só recapitulando, indústria produz, comércio vende, atacado, grande quantidade, com o foco, o meu cliente é aquele que não é consumidor final, é aquele que está comprando para revender. Varejo, volume menor de vendas, normalmente para o consumidor final. Atacarejo, atacadão, macro, né? Beleza. Agora, e a prestação de serviço? Alguém aí quer se arriscar a definir o que é prestação de serviço, gente? Eu gosto quando vocês participam junto comigo, hein? E agora? Então vamos lá, gente. A prestação de serviços envolve a realização de uma atividade. Então eu não entrego um produto, eu não entrego um bem em si, eu realizo uma atividade. Então vamos lá, vamos exemplificar que fica mais fácil. Matheus, você já é maior de idade? Sim? Tá no mudo. Pronto. Não. Tá. Quem aí é maior de idade, gente? Ajuda o tio. Eu. Tá. Marina. A Karina? Não. Quem? Marina. Marina. Marina, você tem carro ou moto? Tenho carro. Carro. Então tá. A Adriele também falou que ela é maior de idade. Quando o seu carro quebra, tomara que não aconteça, mas se o seu carro quebra, você precisa levar ele em uma oficina para consertar. A oficina é uma prestadora de serviços. Ela não vai te entregar o carro. Ela vai fazer o quê? Vai realizar uma atividade consistente em alterar alguma coisa da mecânica do carro que estava com defeito. Ah, Marcelo, mas eles venderam para mim também, por exemplo, uma bateria. Sim, às vezes eles têm a venda que está integrada ao serviço, mas o foco da coisa ali, na verdade, é o quê? É o serviço. Então, quem são? Vamos pensar em exemplos de prestadores de serviço. Então, já falamos do oficina mecânica. Cuidador de idoso também presta serviço. Cuidador de idoso é um prestador de serviço. Olha esse aqui, ó. Quem que é esse aqui? Sebrae é um prestador de serviços. Tá? Sim. Uma escola, não só o Sebrae, qualquer escola, ela é prestadora de serviço. Afinal de contas, seria muito fácil, né? Você chegasse lá e fizesse a matrícula, né? A Sandy fez a matrícula, o vendedor vira para ela, entrega uma caixinha e fala assim: tá aqui o conhecimento, pode levar ele para casa, tá pronto o conhecimento, né? Não é assim que funciona, gente, infelizmente. Seria uma delícia se fosse, né? Mas não é. Então, a gente precisa prestar o serviço do quê? De trabalhar esse conhecimento. Mas, além das escolas, hospitais são prestadores de serviço, médicos são prestadores de serviço, faxineira é uma prestadora de serviço, diarista, tá? Quem mais?
Um músico é um prestador de serviço. Uma locadora de carro, locadora de moto, né, de carro, na verdade, moto acho que nem existe, é uma prestadora de serviço. Que mais? Um mototáxi, um táxi são prestadores de serviço. Bancos são prestadores de serviço. Advogados, engenheiros, arquitetos, economistas, contadores, né? Todos os profissionais liberais aí que a gente tem são prestadores de serviço. Então, a prestação de serviço, gente, é o maior ramo que existe dos três. Por quê? Porque tudo aquilo que não está produzindo alguma coisa, um produto, e não está vendendo especificamente o produto, só o produto, é automaticamente um prestador de serviço. Agora a gente tem que tomar alguns cuidados. Quer ver? Ó? Vamos pensar o seguinte. Acredito eu, todo mundo aqui já entrou num banco. Todo banco, o pessoal que trabalha na segurança e o pessoal que trabalha na limpeza, eles são terceirizados. Certo? Aqui é que mora o perigo do que a gente precisa entender. Ó. A empresa para a qual eles trabalham, ou seja, a empresa onde eles são funcionários, ela é uma prestadora de serviço. Eles, o segurança, a pessoa da limpeza, eles não são prestadores de serviço, eles são funcionários de uma prestadora de serviço. Tá? Então a gente tem que entender esse ciclo. O funcionário é funcionário. Né? Você foi lá na oficina mecânica, se tem um funcionário dele lá, o funcionário não é um prestador de serviço. Ele é um funcionário. O prestador de serviço é dono, né? E aí entra, quem que falou do cuidador? Foi você, Marina? O cuidador, a gente tem que tomar cuidado que é assim, teoricamente, né, se o cuidador ele tá como pessoa física, ele não é um prestador de serviço. Ele é um empregado doméstico. Tá? Agora, se ele tem pessoa jurídica, porque ele presta serviço para mais, né, de uma casa, de um idoso e tal, aí ele é um prestador de serviço. Tá? Então a gente tem que guardar essa separação aí das coisas para entender como funciona certinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Quem tiver sem microfone pode mandar a pergunta se tiver lá pelo chat, tá, gente? Então eu vou seguir. E aí a gente precisa entender aqui que existe uma diferença, tá? A gente tem as empresas, elas vão se dividir em empresa individual e sociedade, certo? Uma empresa individual, o nome já deixa meio claro para a gente, né? É uma empresa formada por um indivíduo, ou seja, um dono. Ah, Marcelo, mas tem funcionário. Sim, mas funcionário, gente, ele não é a empresa, tá? Então, a empresa individual, ela tem apenas um dono. E a sociedade? Mais de um dono. Mais de um dono. Não importa se é 2, se é 10, se é 100, se é 1000, é mais de um, tá? Inclusive, deixa eu contar um segredo para vocês. Uma sociedade, ela pode ser formada, na verdade, por outras pessoas jurídicas e não por pessoas físicas. Tá? Depois eu dou exemplos quando chegar a hora certa, mas ela pode não ser só pessoas físicas, eu posso ter uma sociedade composta por pessoas jurídicas. E aí, gente, a empresa individual, ela tem de vários tipos. Eu poderia pegar meu código civil, que eu estou olhando para ele aqui, né, tá atrás do computador, e eu poderia passar, né, uma semana quase a gente discutindo tipos de empresas individuais. Porém, na prática, o que a gente vai ver são dois tipos, tá? Principalmente. É o MEI, e MEI é uma sigla para Microempreendedor individual. Empreendedor individual. Então, olha só, o que a gente já pode tirar dessa informação? Ó, individual, um só. Empreendedor, alguém que decidiu
empreender, né? É abrir seu negócio. E micro significa que ele é menor do que pequeno. Tá? Lembra, ó, não sei, essa tampa de caneta é pequena. Todo mundo concorda comigo que uma tampa de caneta é algo pequeno. Porém, uma coisa micro é algo que eu vou precisar muitas vezes de um microscópio para ver, né? Eu não vou enxergar olho nu. Então, é algo muito pequeno. O MEI, gente, ele foi criado pelo governo mais ou menos aí já deve estar beirando quase uns 20 anos, tá? A gente fala ainda que é algo recente, porque vocês vão aprender aí, conforme vocês forem ficando mais velhos, que quando a gente fala de leis no Brasil, 20 anos é novo, tá? E a ideia da criação do MEI foi fazer o quê? Pegar aquelas pessoas que estavam irregulares, que trabalhavam na informalidade e trazer elas para uma situação jurídica e legal, né? Uma situação jurídica correta. Ah, Marcela, porque o governo queria cobrar mais imposto, né? É óbvio que tem o lado financeiro para o governo, que o governo vai arrecadar mais impostos, por quê? Se essa pessoa ficou legalizada, ela vai ter que pagar por isso, né? Só que tem um outro lado, que é o que o pessoal não pensa, né? Essa pessoa, a partir do momento em que ela está legalizada e está recolhendo esses tributos, então vamos lá, vamos citar algumas coisas que ela tem de benefício. O Marcelo resolveu virar sacoleiro, viajou lá para São Paulo, compra umas roupas, vem aqui vender. Não abri empresa, não abri nada. Se um fiscal me pegar, o que acontece com as minhas mercadorias, gente? São apreendidas. São apreendidas, né? Eu vou perder as mercadorias. Só que não parou na perda, tá, gente? Eu vou ser multado. E aí, né? Muita gente não aprende, vai lá, faz o quê? Paga a multa e volta para São Paulo e compra tudo de novo. Tem gente que é teimoso, né? Precisa apanhar umas 10 vezes para cair a ficha. Então, temos aqui um problema que é o quê? Eu tô irregular, então se eu for sujeito, né? Se eu for fiscalizado, eu vou ter problemas. Vamos imaginar uma manicure que trabalha por conta própria. Ela não trabalha num salão nem nada. Ela trabalha por conta própria. Imaginemos, esse é um caso real, tá, gente? Aconteceu na minha família. Só que não era manicure, ela era podóloga. Imagine que essa pessoa ficou doente e ela é sozinha, solteira, sozinha, e ela não pôde trabalhar durante mais de um mês. O que acontece com a renda dessa pessoa se ela trabalhava por Vai a zero, né? Vai a zero, obrigado. Olha, você é uma das primeiras alunas a me falar que vai a zero, porque o pessoal sempre fala assim, diminui. Não, gente, não diminui. Vai a zero, né? Por que vai a zero? Porque normalmente a pessoa que está irregular, ela não está recolhendo INSS. Tá? Então, zerou. Então, segundo problema. Terceiro problema. Não é problema, gente. Eu falo problema na situação que eu vou apresentar, tá? A mulher, nesse caso vocês vão entender por que tem que ser mulher, trabalhando por conta, sem abrir empresa nem nada, fica grávida. Logo após o final da gravidez, nascimento do bebê, a pessoa não vai conseguir trabalhar logo de cara, tá, gente? Por isso que existe a licença maternidade. Se ela também está por conta e não estava recolhendo INSS, vai a zero de novo. Vai a zero de novo, né? Então, gente, e outra, vamos pensar diferente. Agora vamos pensar pelo lado bom, vamos pensar pelo lado positivo, né? A Adriele, ela montou uma empresa, né? De repente uma confecção, olha que legal, nem sei se ela gosta disso, mas montou uma confecção
e tá indo super bem. Ela tá vendendo super bem, né? Ela faz uniformes e tal. E aí uma empresa procura ela porque quer fazer os uniformes com ela. Só que ela estava trabalhando por conta. Ela vai perder esse cliente. Sabe por que ela vai perder esse cliente? Porque ela não vai poder emitir nota para ele. E uma empresa precisa de nota para justificar o gasto do dinheiro. Então, olha só, gente, a quantidade de problemas que a pessoa que está irregular, ela corre o risco de enfrentar durante o percurso, né, dela. Então, o MEI veio para dar uma segurança, tá? Então, a partir do momento em que eu abro o MEI, eu deixo de ter problemas, por exemplo, com fiscalização, em geral, né? A não ser que você esteja fazendo errado, mas aí a gente fala disso em outra oportunidade do curso, quando a gente estiver falando sobre nota fiscal, tá? Então, você vai estar protegido com isso, você vai estar com a possibilidade de emitir nota para o seu cliente, você vai estar garantido junto ao INSS, auxílio doença, auxílio acidente, né, salário maternidade. Então, opa, tem vantagens, não tem? Ser MEI. Só que agora vamos... Tem a questão do imposto de renda também, não tem, Marcelo? Oi? Quando a pessoa faz o MEI, também tem um imposto de renda menor, não tem? Tipo assim, um Tem a parte desconto do do imposto de pessoa... renda. Isso, tem. A parte do imposto de renda do MEI, né, da pessoa jurídica, ele é menor do que se você tiver dentro de outras situações, né? Porque aí você vai poder declarar certinho com as suas vendas, tal, e aí você sai beneficiado. Agora vamos às regrinhas para eu poder ser MEI, né? O meu faturamento anual não pode passar de R$ 81.000. Tá? Então isso aqui é anual. Vou até marcar aqui, ó. Anual. Isso significa uma média, tá, gente? É média. Vamos fazer aqui, ó. 81 mil dividido por 12. Uma média de 6.750 por mês. Por que eu falo uma média? Porque vamos supor o seguinte. O Matheus, num mês, ele vendeu 5 mil. No outro, ele vendeu 7. Não tem problema. Por quê? Porque ele está dentro ainda ali, né? Então, o que eu não posso é, somando o ano todo, vender acima de 81 mil. Certo? Número de funcionários que eu posso ter. 1. Tá? Então, pode ser eu, dono, mais um funcionário. Por quê, gente? Porque, de novo, aqui a ideia é que é uma coisa extremamente pequena, uma coisa muito pequena. Você não precisa de muitos funcionários. Não tem nem porquê, né? Já pensou? Você tem um lucro lá que não pode passar de 6.750 por mês. Você vai pagar 3 funcionários? Você pague de salário mínimo para eles, tá? Então, vamos por 1.045, 2,90, então menos 2.090, menos 1.045. Então, se eu tiver 3 funcionários ganhando um salário mínimo, né, se a lei permitisse, eu já estava sobrando para mim, ó, 3.615. Lembrando que você ainda vai ter que pagar fornecedor, aluguel, energia, água, telefone e sobreviver. Então, realmente, não é para você ter muitos funcionários, tá, gente? É para ter um só. A minha tributação, né, os impostos que eu vou pagar em geral, eles são pequenininhos, tá? Então, peraí, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Vamos colocar assim, ó, um funcionário, tá? Vou salvar, limpar a tela, porque vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui ainda a minha tela, gente? Com o Google aberto? Sim? Ou ficou lá no slide?
Tá só o slide. Tá só o slide? Espera aí, então, que eu já compartilho do Google também. MEI. Deixa eu parar, compartilhar tudo. Então, aqui, ó. Vamos lá. Gente, ó, muito cuidado para quem for eventualmente procurar para abrir MEI. A gente tem esse portal do empreendedor MEI, abra seu MEI, que é .com. Não é esse o site, tá, gente? O site oficial do MEI é portaldoempreendedor.gov.br, não .com, tá? Então, vamos lá, ó, portal do empreendedor. Quero ser. Vamos lá, cadê? Vê se ele tem aqui já o valor. Não. Então a gente faz assim, ó. MEI valor mensal imposto. Olha que mamata, hein, gente? Olha o preço que vocês vão pagar se for MEI, ó. Com o registro, o MEI passa a ter a obrigação do contribuinte de contribuir para o INSS, né, 5% do valor do salário mínimo, mais R$1 de ICMS para o Estado e ou R$5 de ISS. Então, vamos lá. Olha só, vamos fazer uma conta. 1.045 vezes 5% dá R$52. Se você for comércio, 52 mais 1, R$53,25. Indústria também. Se você for prestador de serviço, é mais R$5,57. Olha que valor caríssimo que se paga para ser MEI e estar protegido com os benefícios aqui, né, da legislação toda. Tá? Ah, Marcelo, e se eu vendi acima de 81 mil? O que acontece comigo? O que vocês acham? Opção 1. Deita em posição fetal e chora. Opção 2. Abraço os joelhos e fico balançando para frente e para trás. Opção 3. Dependendo do quanto eu passei, pode acontecer uma dessas duas coisas. Alternativa 1. Se eu passei pouquinho, é 81 mil, eu faturei 82 mil, né? Eu informo o governo e é emitida uma nova guia de recolhimento sobre essa diferença, num valor um pouquinho mais alto do que o do MEI. Se eu passei muito, é 81 mil, Marcelo, eu passei um pouquinho. Quanto? Ah, foi 95 mil, né? Não é um pouquinho, né, coração? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, você comunica o governo, ele vai providenciar o seu descadastramento do MEI e você vai se tornar só um ME, tá? E o que mais que vai acontecer? Você vai pagar sobre o que você não recolheu ainda, né, gente? A parte do MEI que você já recolheu já está recolhido, você não pode pagar duas vezes o mesmo tributo, tá? A lei proíbe. Só que tem um detalhe, gente. Quando você cria o MEI, alguém aqui já viu como fica o nome de um MEI? Vai ficar assim, né? Ó, vamos fazer de conta que eu abri um MEI. Então vai ficar lá Marcelo Henrique Prado Reina MEI. E aí eu posso ter o nome fantasia, né? Por que é isso aqui, gente? Para mostrar que eu, Marcelo e o MEI somos exatamente a mesma coisa. Significa, gente, que o meu patrimônio pessoal responde por dívidas contraídas pelo MEI. Por quê?
porque nós somos a mesma coisa. Então, eu contraí uma dívida que a empresa não vai poder pagar, meu patrimônio pessoal responde. Tá? Então, se eu tiver um carro, se eu tiver uma moto, de repente, 2 computadores, um deles, né? Só não vai o carro, gente, se o carro for ser um instrumento de trabalho, tá? E nós não vamos entrar em detalhes jurídicos da coisa, mas tem algumas regrinhas. Então, isso é uma desvantagem grande, né? O fato de que você e a empresa é uma coisa só. Por quê, gente? A gente pensa sempre no... O brasileiro, ele já pensa sempre na sacanagem, né? Ele pensa, mas se tem dívida é porque o cara não vale nada, né? O cara é caloteiro. Mas, gente, vamos pensar o seguinte, na situação atual que estamos vivendo, será que, de repente, a pessoa que tem um MEI não pode estar atravessando uma situação em que, sem ser opção dela, ela teve que se endividar? Porque ela, durante um tempo, não pôde trabalhar? Então, gente, o que acontece? Para a lei isso não faz diferença. Para a lei é o quê? Você contraiu uma dívida, não importa se você está certo ou você está errado. Você ficou devendo aluguel porque você não podia trabalhar, então você não tinha como ganhar dinheiro, azar o seu. Seu patrimônio pessoal vai responder. Olha que legal. É divertido, não é? Não é não. Tá? Pensando nisso, a gente tem uma alternativa, que é quem? A Eireli. Eireli. Alguém já ouviu falar de Eireli? Sim. Sim. Ó, difícil. O pessoal normalmente também não conhece, né? O que É é que uma a empresa que eu trabalho, o CNPJ, é a Eireli. Normalmente o aluno que já ouviu falar de Eireli, ele fala isso para mim. Fala onde eu trabalho é, É, né? é bem por aí. Então, o que é Eireli? É empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? É a sigla, né? Se você pegar o E, o I, o RE e o LI, tá aqui, né? Só para a gente entender o que é essa responsabilidade. A responsabilidade é você ser capaz de responder pelos seus atos, né? E aqui limitada significa que não é tudo seu que vai responder pela empresa. Tem um limite, tá? Por quê? Porque eu separo agora a pessoa física da pessoa jurídica. São duas pessoas distintas, tá? Só que como que eu faço isso? Como que eu consigo separar esse patrimônio? Criando uma coisa chamada capital social. E aí, gente, o capital social, o nome pode parecer bizarro porque capital social indica teoricamente que existe uma sociedade. E aqui no caso nós não temos, porque é uma empresa individual. É por quê? Porque nós pegamos esse nome emprestado das sociedades para aplicar aqui, tá? Então, o que é o capital social? Vamos lá. Provavelmente a última coisa que eu vou falar hoje. Capital social é o... Vou pôr entre aspas, tá, gente? É o patrimônio... Aí é o valor do patrimônio que os sócios declaram, no caso aqui o único dono, né? Que a empresa possui. Então, quando eu monto uma empresa, eu tenho que fazer um contrato, tá? E aí, no caso, nesse contrato, um dos itens é o capital social, ou seja, a gente vai determinar um valor que a gente fala, a empresa tem esse dinheiro. Né? Se a empresa tiver um problema financeiro, ela tem isso aqui para pagar. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho mais aí na semana que vem como que isso se aplica, tá? Como funciona isso. Então, deixa eu até marcar aqui, ó. Aqui.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Gosto, tá, gente? Queria agradecer principalmente hoje aí a Marina, que participou ativamente. Eu gosto bastante. Pessoal que não tem... Deixa eu te fazer uma pergunta, te interrompendo, desculpa. Deixo, sem problema nenhum. Pode falar. Esse contrato que você falou da empresa seria o contrato social? Isso. Contrato social. Nós vamos falar dele ainda. Vamos chegar lá. Tá? Então, gente, eu gosto, tá? Eu venho falando isso para vocês irem perdendo um pouquinho da timidez, se for o caso, de timidez, de poder falar comigo durante a aula. Quem às vezes não tem microfone ou de repente em casa está muito barulho, não pode falar, pode mandar no chat, tá? É importante essa troca de conhecimento, já que nós não estamos numa sala de aula, né, presencialmente. Então, ajuda a coisa a fluir, ok? De resto, gente, muito obrigado por participarem da aula e até semana que vem.